Tu não acha que muito dos problemas que a sociedade tem em geral, de forma em geral no Brasil, que o Brasil é gigante, né? Às vezes é até difícil comparar com um país, né, da Europa, por exemplo, assim, porque Santa Catarina é maior que muitos países da Europa, né? Então é um Verdade. pouco difícil, né? Mas tu não acha que muito dos problemas se resolveriam, pelo menos no sentido assim de sociedade, né, de pessoas, a sociedade mesmo de forma geral, com os políticos utilizando o serviço público também? Gosto dessa ideia. Uhum. Tento fazer isso, sabe? E percebo que ali dá pra tu parar só no primeiro centro de saúde e já ficar discutindo o problema que tem ali. E ao mesmo tempo, tu tem aqui em Florianópolis, tu tem a característica de ter bairros com muita personalidade diferente, sabe, um do outro. Então, aí tu tem tanto a questão da solução estruturante, né? Tá, eu vou pegar ônibus para me deslocar dos ingleses pro centro. Gente, pensa que ali são de 60 a 70 mil carros que diariamente se deslocam do norte para o centro, fazem essa viagem pendular que a gente fala, né? Que é a viagem casa-trabalho, trabalho-casa. Putz, sabe? Será que não. Posso até usar o ônibus, não tem problema, mas vai demorar bastante. Vou entender por que que eu quero usar o meu carro, porque é mais confortável, né? Sim. E aí tu entende, putz, posso exigir ar-condicionado, mais conforto, um serviço melhor, mas também vai custar mais caro. Será que eu já consigo pagar mais essa passagem que já tá cara? E talvez também não resolva o problema. Então a gente tem também que ter o diálogo com soluções que aconteçam numa mesa que não é só o político que está participando. Eu sinto falta, quando a gente fala de sistemas de inovação e como que o ciclo da inovação se dá nas cidades, a gente tem que falar de, no mínimo, a hélice tríplice, que é a academia, né? Ou seja, a universidade tem que estar na mesa para discutir, porque a gente tem doutores pensantes desses problemas, fazendo diagnósticos, mestrados e doutorados incríveis que nunca chegam no poder público, né? A gente tem que ter o poder público e tem que ter a iniciativa privada. Isso é o mínimo, mas já tem gente que fala em até 6 atores diferentes. E, cara, falta a gente ter um espaço de diálogo onde a gente sente com pessoas que estão pensando no mesmo problema e a gente consiga chegar em soluções melhores. Por exemplo, o governo fez lá em 2014 o PLAN-MUS, que é um planejamento de mobilidade urbano sustentável. Lá a gente tinha um diagnóstico onde, poxa, para dar certo, né, um pouquinho ser mais sustentável a mobilidade em Florianópolis, a gente teria que ter integração com as cidades vizinhas, no mínimo Biguaçu, São José e Palhoça. Porque quem está em São José e quer ir para o Estreito, Nossa. sabe que não rola. Tem que ir pro centro pra depois voltar. Exatamente, é ridículo, sabe? E tu pega o trânsito da ponte ainda, é ridículo. E ainda não é bom o ônibus. Então, assim, tu fica pensando, meu Deus, quem fez isso não usa o serviço. É verdade, mas quem fez isso, na verdade, foi um prefeito que acabou cortando essa discussão quando ele concedeu o monopólio só para a cidade de Florianópolis e cortou a discussão com as outras cidades. E para eu corrigir isso, eu preciso de uma agenda para 2034, que é quando acaba o monopólio. Quando acaba o contrato, eu preciso ter algo pronto para a gente fazer um sistema integrado, porque senão ele não se paga. Por isso que é tão caro, custa tanto, é um subsídio gigante e a gente ainda tem dificuldade de fiscalizar. Então tem que ter soluções mais estruturantes, tem que ter a via exclusiva de ônibus, tem que ter um novo modal. Poxa, mas custa pra caramba, né? Vamos colocar um VLT, de repente, que é um veículo leve sob trilho. Já imaginou? Um negócio assim, só pro norte da ilha centro. Ia ser lindo. A gente tem alguns problemas. Tem falta de malha viária, tem que construir. E a malha viária, cada quilômetro que tu pensa de asfalto é X, cada quilômetro tu pensa para um VLT é 4x, ou nova solução, um bondinho, sei lá, 10x. Uhum. Mas assim, uma hora tem que começar. Sim. E o que me irrita é que a gente tem gestões que acabam, porque só tem 4 anos, Uhum. ficam sempre pensando, não, vou fazer uma solução meia boca aqui para resolver o problema agora. Mas nunca é uma solução que vai começar aqui e vai terminar lá. E a gente tem que saber disso, tem que fazer as pazes com isso. Eu gosto muito do exemplo de Medellín. Medellín, na Colômbia, é uma panela, né? É uma cidade que ela tem o vale e tem as montanhas todas aqui, então ela cria uma situação muito parecida com Floripa, que são os morros. Uhum. E aí tu tem a situação de insegurança, por quê? Por que no morro é inseguro? Por que é lá que tem, às vezes, facções se proliferando e uma população mais marginalizada? Porque é difícil de O chegar Estado não equipamento chega. público.
exatamente. Porque é inacessível, porque a polícia não consegue passar por viela, é muito fácil se perder, porque não dá segurança pro cidadão, porque não tem poucas escolas lá em cima, tem pouco acesso à educação e à saúde. Então é claro que é mais difícil. E foi por isso que lá na Colômbia o narcotráfico estava lá. Em 1985 era a cidade mais perigosa do mundo. Só que daí eles fizeram uma agenda, né? Eles decidiram que eles iam mudar. E fizeram uma agenda com grupos da sociedade civil, teve uma agenda do governo junto, teve o interesse da iniciativa privada junto, e eles falaram, poxa, o que a gente quer para a cidade? A gente quer que seja a cidade mais inovadora do mundo. E em 2013, eles ganham esse título. E para ganhar esse título, tu vê algumas coisas, em especial, o grande foco deles foi mobilidade. Que eles falaram, eu preciso criar integração. Então eles têm um sistema integrado de bondinho, com metrô, com ônibus e até bicicleta. Tudo funciona a 0,70 centavos de dólar. Nossa. Sabe? Uhum. Que tem um subsídio que tá lá, do cigarro e das bebidas alcoólicas, principalmente, os maiores impostos Porque o imposto é mais alto, deve ser, né? Exatamente. E aí é um imposto que, pô, é um artigo, né, mais supérfluo e tal, mas que é esse imposto que subsidia ali. E esse era um projeto de 30 anos. Isso aqui não vai se pagar por 30 anos. Será que a gestão tá pronta para assumir isso? Puta, não vou arrumar uma dívida para 30 anos e não é uma dívida pequena. E tem que ter fé que vai se pagar lá. Sim. Sabe? Tem que cuidar, tem que gerir para isso. Mas, cara, é um case de sucesso, não é à toa. A gente tem que ter tomar decisões difíceis, parar de protelar elas, tem que tomar agora, sabe? Mas ainda não sei se tu respondeu minha pergunta ali. Voltando, tu acha que sim ou que não, se o político fizer uso, será que ele não consegue concentrar mais esforços ali pra poder que as coisas andem? Sim, eu entendi. Eu acho que ajuda ele a ter senso de urgência, mas ele não tem a solução. O que eu tô falando é que se ele não sentar na mesa com outras pessoas que tenham soluções técnicas, se ele não se preocupar em estudar isso, ele não vai... A cabeça de um político não é iluminada. Mas daí, tu acha que ele não faria esse meio pra que isso acontecesse? Se for bom politicamente pra ele, talvez. Porque o que acontece é, para tomar uma decisão corajosa de um projeto que só vai vingar daqui a 30 anos, talvez não seja interessante politicamente pra ele. Mas toda a classe política, né? Eu sei, mas é que assim, para um vereador, colocando muito nos termos atuais, se eu dou nome numa praça e faço a inauguração dessa praça, eu consigo, às vezes, um capital político que me rende votos com o meu bairro. E é aquela galera que eu preciso agradar. Agora, se eu faço uma grande mudança estruturante na mobilidade, quem é o meu voto? Entende que a conta é muito injusta com a cidade? Eu acho isso injusto. Eu acho que é um sistema dolorido. Eu me recuso a fazer parte disso e talvez eu seja prejudicado politicamente. Porque eu não consigo ver aonde está um voto de opinião.